Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, professora de literatura da Verbo Enem. Vamos a uma dica aí, a dica vai ser sobre modernismo. O modernismo é a escola literária que se iniciou com o final de um período de transição também muito importante para a literatura, que é o pré-modernismo. Lembrando que o pré-modernismo, para quem está estudando e se preparando para o Enem como vocês, não vai consistir em uma escola literária. Por quê? Nós ainda temos características do simbolismo, do realismo, que caminham, que desembocam então nesse momento que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Portanto, é um período super importante de valorização da literatura, de ampla produção literária, mas que não vai ser uma escola literária como o modernismo. Vamos ao modernismo. O modernismo, então, ele tem início com o final desse período de transição, com a Semana de Arte Moderna, que eu trago a imagem do local em que ela ocorreu, que é o Teatro Municipal de São Paulo. Como dica para quem está se preparando, eu trago as fases do modernismo, que são bem importantes e que devem ser bem compreendidas. Primeiramente porque, assim como alguns autores que são muito importantes, o modernismo tem grande incidência quando se fala em prova do Enem. Nós temos alguns autores e algumas escolas literárias que são mais frequentes. O modernismo é uma delas. Para vocês que já leram alguma coisa ou se preparam para o Enem há mais tempo, vão verificar que nós temos um número de questões bem grandes envolvendo a questão da escola modernista. A primeira fase, que inicia com a Semana de Arte Moderna em 1922 e se encerra em 1930, quando se inicia a segunda, é também chamada de fase heróica. Nessa fase heróica a gente tem uma valorização do nacional, mas de forma diferenciada. Se antes no romantismo nós tínhamos uma valorização através da idealização, agora nós temos uma ruptura com essa visão idealizada, buscando uma visão mais real e mais conectada com as vanguardas que influenciavam esses escritores. Nós temos sim uma valorização do que é nosso, mas com uma característica muito mais brasileira, né? A questão do momento do Brasil. Os principais autores são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. E uma obra representativa dessa fase, que é muito importante, é Macunaíma. Macunaíma traz o nascimento do brasileiro, mas de uma forma totalmente diferente da subjetividade romântica. Ela é mais objetiva e ela traz todas as nuances que esses escritores buscavam para uma ruptura com esse ideal, no caso, a questão da idealização. A segunda fase, que vai de 1930 a 1945, vai trazer, portanto, a consolidação desses valores iniciados, pregados na Semana de Arte Moderna. Como se faz isso? Através da prosa regionalista, que vai ajudar a construir o identitário nacional, e o amadurecimento dessa poesia brasileira, cada vez mais buscando uma característica brasileira e se desconectando tanto daquilo que não ajuda a construir algo primordialmente nacional. Quais seriam os principais autores? Nós temos nessa segunda fase a figura de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Jorge Amado, todos eles representantes da prosa e muito importantes regionalmente falando. Por quê? Porque eles produzem obras que caracterizam regiões diferenciadas. O Jorge Amado, o norte do país, Érico Veríssimo, o sul, o Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, também caracterizando suas regiões de forma específica através de narrativas envolvendo a prosa. Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles são incidências bem importantes que vocês devem ficar bem atentos em relação ao Enem. Principalmente Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. E eles envolvendo a questão da prosa. Ainda temos Murilo Mendes e Jorge de Lima. A partir de 1945 é o que a gente vai chamar de pós-modernismo, ou seja, o momento que se dá a continuidade daquilo que foi iniciado pelo modernismo, que vai ser então, portanto, uma fase marcada pela intensa pesquisa estética, pela fragmentação da narrativa e pela experimentação. Para quem está estudando Enem, quais são os escritores mais importantes? Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Quer saber como esses autores aparecem nas questões do Enem? Como as questões envolvendo o modernismo, essa escola literária que, como eu já havia dito anteriormente, é fundamental para quem vai fazer o Enem? Não deixem de vir para Verbo Enem.